Olá, espaçonauta! A China acaba de anunciar o adiamento da missão Tianhui-7, que seria lançada em 25 de agosto de 2026. E agora, não existe uma nova data prevista. Muitos afirmam que a missão deve ser lançada apenas em fevereiro ou março de 2027. O motivo? A China é incrível! A nota oficial emitida em 23 de agosto pela agência de notícias Xinhua, que pertence ao governo chinês, não diz exatamente nada sobre o porquê do adiamento. Ela relata o seguinte, abre aspas, a sonda lunar chinesa Tianhui-7 não atende às condições de lançamento e, portanto, seu lançamento não poderá ocorrer na janela planejada para este ano, informou a Agência Espacial Tripulada da China neste domingo. A avaliação foi conduzida seguindo o princípio da prudência, confiabilidade e sucesso absoluto da missão, afirmou a agência. Fecha aspas. Pessoal, China sendo China, galera. Mas aqui é o Nerd aos 50 e aqui a gente tem fontes confiáveis de dentro da China. Então, segura aí, porque eu vou contar tudo o que a Xinhua omitiu para vocês aqui agora. Só que antes disso, gente, eu tenho que falar para vocês o seguinte, a China já estava em contagem regressiva para lançar a Tianhui-7. Olha essa imagem, um foguete de 57 metros de altura, no topo do qual repousa a sonda lunar mais sofisticada que a China já construiu. Quase 8,5 toneladas de tecnologia de ponta. Ela está de pé na plataforma de lançamento, no dia 19 de agosto de 2026. Céu limpo, tudo pronto. Faltam apenas 4 dias para lançar. Mas, em 24 de agosto, a cena que se vê em Wenchang é outra. Aquele foguete gigantesco com a sonda ainda acoplada no topo, sendo lentamente conduzido de volta para dentro do prédio de montagem em testes. O stack, a estrutura formada pelo foguete e pela espaçonave, está dando marcha ré, e quem olha de fora percebe, em silêncio, que algo grande acaba de acontecer. No dia 23, a Agência Espacial Tripulada da China soltou a fatídica nota de que a missão Tianhui-7 não atende às condições de lançamento e não poderá ocorrer na janela planejada para este ano. Para este ano, pessoal. Não para essa semana. Não por alguns dias, não para esse mês, para este ano inteiro. E aqui está o detalhe que quase todo mundo perdeu. Essa não é a primeira vez que a Tianhui-7 é adiada. Ué, Nerd, mas que história é essa? Você nunca falou isso pra gente. Mas eu vou falar agora. Na verdade, gente, essa missão já carregava desde o nascimento uma maldição de cronograma. Ela nasceu como uma missão conjunta entre a China e a Rússia, lá em 2023. O nome oficial seria Luna 26 e Tianhui-7. Ela viria após um suposto pouso russo bem-sucedido da missão Luna 25, próximo ao Polo Sul lunar. Nós acompanhamos isso aqui no canal. Só que aí, galera, a Luna 25 deu errado. A espaçonave espatifou-se contra o solo lunar e, junto com ela, a Rússia falhou. E aí foi a vez da China não querer a Luna 26. A China teve que reformular tudo, assumir a missão sozinha, adiá-la para 2026. A missão permaneceu com o nome de honra de um dos maiores programas de exploração lunar que o mundo já viu, o programa Tianhui. Essa seria a missão Tianhui-7. E agora, quando finalmente estava tudo pronto, veio o tufão Narra e empurrou tudo para 2027. Então, a pergunta que não quer calar desde a nota misteriosa da agência chinesa não é apenas por que adiaram? É como uma missão consegue ser adiada 2 vezes por 2 motivos completamente diferentes em um intervalo de 3 anos e o que isso revela sobre a dificuldade brutal de chegar ao polo sul da Lua? É isso que a gente vai destrinchar agora, gente. Eu te garanto, tem uma reviravolta nessa história que vai mudar completamente a forma como você, espaçonauta, enxerga a corrida espacial.
Bom, mas antes da gente mergulhar no drama, a gente precisa entender o que está em jogo. Por que a Tianhui-7 não é mais uma sonda lunar? Ela é a missão robótica mais complexa e mais ambiciosa já concebida pelo programa espacial chinês. O nome, como de costume, vem de Tianhui, a deusa da lua na mitologia chinesa, sendo essa a 7ª missão da série. E das 7, galera, a mais radical. A Tianhui-7 tem aproximadamente 8,2 toneladas de massa. E preste atenção nesse detalhe. Uma vida útil projetada para 8 anos. 8 anos, galera. Isso não é uma sonda que vai lá, faz um pouso rápido e acaba. É uma infraestrutura científica de longo prazo, pensada para operar na Lua por quase uma década. Nos últimos anos, aí, a gente está acostumado com as missões que duram um dia lunar, como a fantástica Chandrayaan-3, como foi a Blue Ghost. Durou um dia lunar, 14 dias terrestres. Foi incrível. Mas, galera, cá para nós, uma missão de 8 anos é show demais, não é mesmo? Pois é, a Tianhui-7 ela é composta por 5 elementos distintos que precisam trabalhar em conjunto. Primeiro, um orbitador que vai circular a Lua e mapear o Polo Sul de cima da órbita lunar. Segundo, um módulo de pouso que vai descer até a superfície, um lander. Terceiro, um satélite de retransmissão de comunicações, responsável por garantir que a comunicação entre a espaçonave e Terra seja frequente e estável, porque no Polo Sul lunar tem regiões que ficam fora do alcance direto das antenas terrestres. Quarto, um rover, um veículo explorador, possivelmente o sucessor dos Yutu, os rovers chineses, já batizados por alguns, inclusive, como o Yutu-3. Como a gente falou de Tianhui, a gente precisa de falar de Yutu. Yutu é, também na mitologia chinesa, o coelho que a deusa lua Tianhui carrega. E quinto, e aqui, gente, tá a novidade que deixa engenheiro do mundo inteiro de queixo caído. E também a gente que ama as missões lunares, não é? A sonda de transposição, um pequeno módulo saltador, um Hopper. É, galera, esse Hopper é uma das ideias mais engenhosas de toda essa missão. Em vez de rodar ali sobre rodas como um rover convencional, ele dá saltos pela superfície lunar usando um sistema de propulsão próprio. Assim, ele consegue chegar a lugares que um rover jamais alcançaria, as paredes íngremes e o fundo de crateras profundas e inclinadas, exatamente onde os chineses acreditam que o tesouro está escondido. A Tianhui-7 vai para o Polo Sul da Lua, mais especificamente a região ao redor da cratera Shackleton, um local potencial para encontrar a coisa mais valiosa do sistema solar interno, depois do nosso próprio planeta: água. No Polo Sul lunar existem crateras que nunca viram a luz do Sol, em alguns casos por bilhões de anos. São as chamadas regiões permanentemente sombreadas, áreas que ficam na sombra eterna por causa da geometria do relevo e da inclinação quase zero do eixo lunar. Dentro dessas crateras, as temperaturas despencam para menos de 230 graus Celsius. E nessas condições, galera, o gelo de água, se existir, está lá preservado, congelado, esperando por quem chegar primeiro. Galera, a água na Lua é na prática uma mina de ouro tríplice. Primeiro, água é vida. Astronautas precisam beber água e carregar água da Terra para a Lua é absurdamente caro. Segundo, a água é combustível. Você pode separar a molécula de água em hidrogênio e oxigênio. E aí, claro, tem propelente de foguete prontinho. Em teoria, a Lua pode virar um posto de gasolina cósmico no meio do caminho para Marte e além. Terceiro, a água é poder geopolítico. Quem conseguir acessar, extrair e usar esses recursos lunares terá uma vantagem estratégica que pode durar décadas. E é por isso que a China quer chegar lá. É por isso que os Estados Unidos querem chegar lá. E é por isso que essa missão importa tanto. A Tianhui-7 é a primeira peça de uma estratégia muito maior,
a ILRS, a Estação Internacional de Pesquisa Lunar, um projeto liderado por China e Rússia para estabelecer uma base lunar permanente. A Tianhui-7 é a missão que vai de batedor. Ela vai na frente, mapeia o terreno e confirma se a água realmente está por lá. Sem essa confirmação, galera, todo o resto do plano fica no ar. Mas para entender o tamanho dessa missão, a gente tem que dar um passo atrás e entender de onde ela veio. Porque a Tianhui-7 não nasceu do nada. Ela é o capítulo mais recente de um plano que a China vem executando com paciência cirúrgica há mais de 2 décadas. Aqui, gente, é uma coisa que quase ninguém conta nos vídeos do assunto aí. E é justamente aqui que você vai entender por que a China chegou tão longe tão rápido. O programa de exploração lunar chinês foi desenhado desde o início em fases. Não era um amontoado de missões soltas, era um plano sequencial onde cada etapa constrói a fundação da próxima. E entender essas fases é entender a cabeça de quem planeja a longo prazo. Fase 1, orbitar. As missões Tianhui-1 e Tianhui-2, lançadas em 2007 e 2010, tinham o objetivo de colocar a China em órbita lunar, fazer o básico, chegar lá, circular a Lua e mapeá-la. A fase 2, pousar. A Tianhui-3, em 2013, foi o primeiro pouso suave da China na superfície lunar e levou o primeiro rover, o Yutu, o coelho de Jade. Foi a prova de que a China conseguia de fato tocar o solo lunar com suavidade. Fase 3, retornar. A Tianhui-5, em 2026, fez algo que só os Estados Unidos e a União Soviética tinham feito. Trouxe amostras do solo lunar de volta para a Terra. E não foi pouca coisa não, trouxe quase 2 quilos de material. Então, veio a fase 4, a fase em que a Tianhui-7 está inserida. E é aqui que o jogo muda de patamar, porque a 4ª fase não é sobre fazer o básico, ela é sobre exploração dos polos norte e sul da Lua, sobre estabelecer estações de pesquisa científicas não tripuladas e sobre realizar a exploração preliminar e a verificação técnica para as missões que vêm depois, que incluem, pasmem, o pouso lunar tripulado e a construção de uma base lunar permanente. Ou seja, a Tianhui-7 não é o fim, é um meio, é a sonda que vai na frente para o lugar mais inóspito da Lua, para abrir caminho para os taikonautas chineses e para a base que a China quer construir nas próximas décadas. E veja bem, pessoal, como que esse plano é orquestrado. A Tianhui-4, que foi reserva da Tianhui-3, acabou sendo reaproveitada e fez em 2019 o primeiro pouso da história no lado oculto da Lua. A Tianhui-6, que era reserva da Tianhui-5, foi reaproveitada e em 2024 trouxe as primeiras amostras do lado oculto da Lua, uma façanha que nenhum outro país conseguiu repetir. E a Tianhui-8, que virá depois da Tianhui-7, vai testar as tecnologias de construção da futura estação de pesquisa lunar. Percebe a lógica, galera? Nada é desperdiçado. Cada sonda que seria reserva vira uma missão nova, uma missão real. Cada fase alimenta a próxima. E a Tianhui-7, com seus 8 anos de vida útil e seus 5 componentes, é a peça central da 4ª fase, a ponte entre a exploração robótica e a presença humana permanente na Lua. E é exatamente aqui que a história fica ainda mais interessante, porque para que você entenda o adiamento de agora, eu vou te levar a alguns anos atrás, para que a gente possa entender uma reviravolta que quase ninguém te conta. O ano é 2023. Naquela época, a Tianhui-7 tinha um desenho muito diferente do atual. Ela não seria uma missão solo da China. Ela estava programada para ser uma missão conjunta com a Rússia. O plano original era que a Tianhui-7 voasse junto com a Luna 26, um orbitador russo. Junto, as 2 sondas explorariam o polo sul lunar em parceria, trocando dados e coordenando operações. Era a materialização da aliança espacial sino-russa,
que vinha sendo costurada havia anos no papel da ILRS, a Estação Lunar Permanente. Mas então, galera, em agosto de 2023, aconteceu algo que mudou tudo. A missão russa Luna 25, a primeira tentativa da Rússia de pousar na Lua em quase 50 anos, caiu. Durante uma manobra para ajustar a sua órbita, antes do pouso, a espaçonave disparou seus motores por tempo demais, perdeu o controle e se chocou contra a superfície lunar. Fim da missão. A Rússia, que já enfrentava orçamento apertado, fuga de cérebros e o rompimento total da cooperação espacial com o Ocidente, viu seu programa lunar entrar em colapso interno. O efeito dominó foi imediato. Em outubro de 2023, um cientista sênior do programa lunar chinês fez uma apresentação num Congresso Internacional de Astronáutica no Azerbaijão. E quem estava prestando atenção notou um detalhe revelador. Os slides mostravam as futuras missões chinesas, Tianhui 6, Tianhui 7 e 8, mas as missões russas simplesmente desapareceram. A Luna 26, 27 e 28, que antes apareciam lado a lado com as chinesas, sumiram do mapa, ou melhor, dos slides. Foi um sinal claro de que a China estava se afastando da Rússia na corrida lunar. A verdade é dura. A Rússia não conseguiu cumprir suas obrigações e a China, que tem obsessão por cronograma e confiabilidade, tomou a decisão pragmática, reformular a missão em 2024 e assumir tudo sozinha. E você? Você acha que a China fez certo em seguir sozinha ou a Rússia ainda vai surpreender na Lua? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião sobre essa separação espacial. Gente, o que isso significa na prática? A Tianhui 7 foi redesenhada. Elementos que dependiam da Rússia foram assumidos pela China ou redistribuídos. E o lançamento, então, foi empurrado para 2026. E aqui tem um detalhe que diz muito sobre como a geopolítica espacial funciona. Em abril de 2024, a Administração Espacial Nacional da China, a CNSA, anunciou os instrumentos científicos internacionais da Tianhui 7. E olha quem aparece na lista. Egito, Bahrein, Itália, Rússia, Suíça, Tailândia e a Associação do Observatório Lunar Internacional. A Rússia continua lá, só que agora ela não é uma parceira da missão. Ela foi rebaixada a colaboradora, entrando com um único instrumento pequeno, um sensor de poeira e campo elétrico lunar para o módulo de pouso. Pensa nisso por um segundo. Em 2023, a Rússia e China planejavam voar juntas, como iguais. Em 2024, a Rússia era apenas mais um nome na lista de 6 países que mandaram seus equipamentos. De coprotagonista a coadjuvante. Foi um rebaixamento silencioso, mas brutal. Agora você acaba de entender a primeira camada da maldição da Tianhui 7. Ela já nasceu atrasada, já teve que ser redesenhada no meio do caminho, porque o parceiro principal naufragou. E quando finalmente ficou pronta, 2 anos depois do plano original, ela subiu na plataforma e encontrou o próximo obstáculo. Bom, essa eu tenho certeza que vocês não sabiam. Mas é o seguinte, se vocês gostam aí dos nossos conteúdos e querem apoiar o canal de forma direta, já estou deixando na tela aí o QR Code do nosso Pix. Gente, qualquer valor ajuda de verdade, tá? E é qualquer valor mesmo. Até 50 centavos fazem diferença para manter aqui o canal ativo, a gente poder melhorar os vídeos, trazer mais conteúdos exclusivos e curiosos como esse. Porque a nossa função aqui no Nerd aos 50 é divulgar a história que está sendo escrita. Tá certo, pessoal? Vamos voltar então para 2026. Vamos agora reconstruir os últimos dias que antecedem o lançamento marcado para fins de agosto, porque é aí que moram os detalhes. Em 9 de abril de 2026, os componentes da Tianhui 7 chegaram ao centro de lançamento de Wenchang, na ilha de Hainan, transportados de avião a partir de Pequim. A preparação começou. Tudo parecia finalmente no trilho. O plano era lançar na segunda metade de 2026. No dia 19 de agosto, o stack completo, a Tianhui 7, empilhada sobre o foguete Long March 5,
foi levado até a plataforma de lançamento. Avisos de fechamento de espaço aéreo foram emitidos. A janela de lançamento estava marcada para o final do dia 23 de agosto, horário do leste dos Estados Unidos, madrugada do dia 24, no horário universal. Mas aí, no Golfo de Tonkin, ao largo da costa leste de Hainan, algo começou a se formar, uma depressão tropical que virou uma tempestade, que recebeu o nome de Narra. Agora, o ponto-chave aqui não é a intensidade do Narra. Ele nem chegou a ser um tufão monstruoso. Os ventos ficaram na casa dos 70 km por hora, o equivalente a uma tempestade tropical moderada. O problema foi outro: posição e timing. O Wenchang, pessoal, é um centro de lançamento costeiro. Ele foi construído ali de propósito. Quanto mais perto do Equador, maior a ajuda da rotação da Terra na subida do foguete. E lançar sobre o oceano é mais seguro caso algo dê errado. Mas essa mesma localização tem um preço. Ela deixa o centro completamente exposto a sistemas tropicais. E a temporada de tufões no Mar da China do Sul vai de junho a outubro. Exatamente o período que a China precisava lançar. E o Narra fez algo particularmente irritante. O Narra, gente, não foi um monstro de ventos, mas foi um estrategista cruel. Ele sentou sobre a base de Wenchang e simplesmente ficou ali, esperando o relógio da janela orbital zerar. E aqui, galera, está o ponto que a maioria das pessoas não consegue entender. Você não pode simplesmente esperar o tempo melhorar e tentar de novo amanhã. Não nesse caso. Não para o polo sul da Lua. E agora, gente, na minha opinião, essa é a parte mais fascinante dessa história toda. A pergunta que todos têm feito: por que a Tianwen 7 não pode simplesmente lançar alguns dias depois? A resposta: janela de lançamento. Uma janela de lançamento, galera, é o período específico em que um foguete pode decolar para atingir o destino pretendido. E ela não é definida por conveniência, não é assim: cismei, vou lançar no dia tal porque eu acho ele bonitinho. Não. Ela é definida por física e geometria orbital. Pensa o seguinte: a Terra está girando sobre o próprio eixo. A Lua também está se movendo ali ao redor da Terra. Então, a posição relativa entre o local de lançamento e o destino, que é a Lua, está mudando ali constantemente a cada minuto. Para que o foguete chegue exatamente onde ele precisa, várias condições precisam ser alinhadas ao mesmo tempo. A trajetória orbital, a posição do alvo, as janelas de comunicação, as condições de rastreamento por estações em terra. E aqui está a parte crucial e eu preciso que vocês prestem atenção nisso. Para a maioria das missões lunares, por exemplo, ir até a órbita da Lua de forma genérica, uma janela de transferência Terra-Lua se abre aproximadamente uma vez por mês. Ou seja, se você perde uma, espera um mês e pode tentar lançar de novo. Só que a Tianwen 7, galera, ela não está indo para qualquer lugar da Lua. Ela está indo para o Polo Sul lunar. E o Polo Sul lunar é hard. Ele impõe restrições muito mais severas. Para pousar ali, a sonda precisa de uma combinação específica de iluminação solar. Painéis solares precisam de luz para gerar energia e, ao mesmo tempo, acesso às crateras permanentemente sombreadas. E essas condições, dependendo da geometria, restringem as oportunidades de lançamento úteis a apenas uma ou duas por ano, e não uma a cada mês. Deixa eu repetir, porque isso é o coração da história. Uma ou duas janelas por ano, não por mês, por ano, galera. Então, quando o tufão Narra estacionou ali na área e fechou a janela de agosto, não era uma questão de esperar o tempo melhorar e tentar na semana que vem ou no mês que vem. A janela de agosto acabou e a próxima pode simplesmente não existir dentro de 2026. É por isso que a nota oficial lá da China usa aquela frase que até parece exagerada, só que na verdade ela é cirúrgica e matematicamente precisa. Não poderá ocorrer na janela planejada para este ano.
Porque se a janela de agosto era única, ou uma das duas para 2026, perdê-la significa que na prática a gente vai ter que esperar que chegue 2027. E tem aqui um detalhe simbólico que resume tudo. No dia 24 de agosto, a combinação do foguete e da sonda foi transferida de volta para o prédio de montagem de testes. O foguete entrou de novo, a plataforma ficou vazia e a mensagem ficou clara para quem quisesse ver. Essa missão não vai decolar tão cedo. Mas aí você pergunta, então foi só o clima? E aí, galera, eu preciso ser honesto na resposta, tá? A gente não sabe exatamente. Porque a nota oficial, ela é muito vaga. Ela fala em princípio de prudência, confiabilidade, sucesso absoluto da missão. E essa linguagem, meu amigo, ela pode esconder mais do que um simples tufão ali, tá certo? Bom, gente, antes da gente continuar, eu quero falar para vocês uma coisa. Se você é fascinado por observações astronômicas e quer comprar o seu telescópio, você tem que conhecer o nosso parceiro, a Photon Astro. É a maior loja de equipamentos e acessórios astronômicos do Brasil. Lá vocês vão encontrar telescópios, oculares, filtros, binóculos, adaptadores e acessórios para observação. Vale demais conferir a loja, galera. Usando o cupom de parceria com o canal, esse que está aparecendo aí na tela para vocês, vocês ainda têm desconto nas suas compras. O link da loja está na descrição desse vídeo. E eu também já deixei o link de 4 telescópios para você que quer iniciar na astronomia. Saindo do telescópio e voltando para a Tianhui 7, vamos ser honesto e crítico aqui, gente, porque é isso que faz a diferença do nosso canal, do Nerd aos 50. Primeiro ponto, o clima foi o gatilho. Ele foi o responsável pelo adiamento. Mas talvez não seja a causa completa. A versão oficial da agência chinesa é vagamente diplomática, não atende às condições de lançamento. Isso pode significar está ventando demais, o que é verdade, por causa do NARA. Mas também pode significar identificamos algo nos testes finais que preferimos não revelar. A China tem um histórico, galera, de anunciar adiamentos com linguagem genérica justamente para não dar munição a adversários ou assustar os parceiros. Nós de fora ficamos sem saber se foi só o vento ou se havia um parafuso, literalmente, ou figurativo fora do lugar, né? Uma linha de abastecimento de combustível, como aconteceu com o SLS aí há tempos atrás, sei lá. Segundo ponto, a vulnerabilidade do centro de lançamento não é novidade, mas agora ela cobrou o preço. O Wenchang foi escolhido pela localização privilegiada perto do Equador, mas todo mundo sabia que ele fica no caminho dos tufões. O que esse adiamento escancarou é o custo real dessa escolha. Quando você tem uma missão que só tem uma ou duas janelas por ano, um único evento climático de poucos dias é suficiente para pagar um ano inteiro de cronograma. É um risco sistêmico embutido na infraestrutura. E não dá para resolver isso com boa vontade. Dá para resolver só com paciência e redundância. Terceiro ponto, e esse é o mais importante, a China já passou por isso antes. Lembra da história da Rússia? A Tianhui 7 já foi adiada uma vez por causa da falha de um parceiro. Agora, ela é adiada de novo por causa do clima. 2 adiamentos, 2 causas completamente diferentes em 3 anos. Isso diz algo profundo sobre a natureza da exploração espacial. Ela é uma sucessão de dependências frágeis. Você depende de parceiros, depende de clima, depende de janelas orbitais, depende de tecnologia que nunca voou. E em qualquer um desses elos, sozinho, pode quebrar toda a corrente. Quarto ponto, e ainda assim, o adiamento é um sinal de maturidade. Aqui está o contraponto que tem que ser dito. A China tem uma taxa de sucesso de 100% em suas missões lunares. Tianhui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todas bem-sucedidos. A Tianhui 4 fez o primeiro pouso da história no lado oculto da Lua. A Tianhui 6 trouxe amostras do lado oculto, algo que ninguém jamais havia feito, acho que nem imaginado. 6 missões, galera, 6 sucessos. E agora, na 7ª, a China pisou no freio. Não lançou, não arriscou, escolheu a prudência. Pensa no que isso significa na prática.
Adiar um ano de cronograma é doloroso, mas perder uma missão de bilhões de dólares e pior, perder a reputação de infalibilidade que a China construiu seria devastador. A nota fala em sucesso absoluto, não por acaso. É uma filosofia. É uma filosofia que, por mais frustrante que seja, para a gente que está aqui esperando, doido para ver essa missão decolar, evita desastres. A ironia, é claro, não escapa a ninguém. A missão que ia provar que a China consegue executar planos complexos em parceria acabou sendo adiada 2 vezes. Primeiro, porque a parceria ruiu. Depois, porque o tempo fechou. Se a Lua tem senso de humor, ele é bem cruel. Mas, nerd, então qual que é a nova data para esse lançamento? Ah, galera, essa é a pergunta que todo mundo está fazendo. E a resposta curta é: não há uma data oficial confirmada. Mas as pistas apontam para 2027. O nosso parceiro, o Derek Wong, lá da China, falou que provavelmente será entre fevereiro e março de 2027. Mas deixa eu dar uma destrinchada nisso aqui. Olha só, imediatamente após o adiamento, o Instituto Nacional de Pesquisas Astronômicas da Tailândia, o NARIT, que é parceiro da missão e contribuiu com um instrumento de monitoramento de clima espacial chamado MET, chegou a anunciar que o lançamento havia sido adiado em cerca de 1 mês, para setembro. Isso gerou ali uma certa confusão. Se era só 1 mês, por que a China falou em este ano? Por que o Long March 5 voltou lá para o edifício de montagem? A explicação mais provável está de novo nas janelas orbitais. Pode ser que exista tecnicamente alguma oportunidade em setembro, mas que ela não satisfaça plenamente as condições exigentes de pouso no Polo Sul. Ou pode ser que a avaliação mais rigorosa da China tenha concluído que, mesmo que haja uma janela técnica, ela não oferece as melhores condições, as condições ideais de iluminação e segurança para uma missão desse calibre. E é aí que entra a especulação vinda de redes sociais chinesas e de observadores do programa espacial, de que a próxima janela realmente adequada só se abre em fevereiro ou março de 2027. Isso bate perfeitamente com a matemática de 1 ou 2 janelas por ano. Se agosto de 2026 foi queimado pelo tufão, o próximo alinhamento ideal cai no início de 2027. Enquanto isso, galera, a corrida espacial não para. Do outro lado do mundo, os Estados Unidos também correm atrás do mesmo objetivo. A NASA também tinha uma missão para ser lançada em agosto, a Blue Moon MK1, da Blue Origin, que foi adiada devido a uma explosão do foguetão New Glenn no pad de lançamento, o único pad de lançamento da Blue Origin. E aí, atraso no cronograma. O programa Artemis, que pretende levar astronautas de volta à Lua, também sofreu atrasos sucessivos. Ou seja, gente, ninguém está imune aí aos caprichos do cronograma espacial, nem China nem Estados Unidos. Mas aqui está a leitura estratégica. O adiamento da Tianhui 7 dá um respiro para os americanos. Se a China tivesse lançado em agosto de 2026, teria chegado ao Polo Sul e estabelecido presença antes de qualquer missão ocidental. Agora, com o empurrão para 2027, a corrida fica mais apertada. Mas não se engane, a prioridade nacional tem financiamento estável e apoio político incondicional. O adiamento não é um recuo, é uma pausa calculada para a China. Então, galera, para passar a régua, a Tianhui 7 vai voar, provavelmente no começo de 2027, e quando voar, vai fazer algo que nenhuma missão conseguiu até hoje, confirmar de forma direta se existe água presa nas crateras eternamente escuras do Polo Sul da Lua. E aí, meus amigos, o jogo muda para sempre, porque a primeira gota de água confirmada na Lua será o tiro de largada de uma nova era, uma era em que a Lua deixa de ser um lugar para se visitar e passa a ser um lugar para se viver. Se você curtiu essa análise, deixa aqui o seu like, seu hype, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque, como você sabe, o Nerd aos 50, galera, é o canal oficial das missões lunares no YouTube e vamos continuar acompanhando essa história de perto.
E quando a Tianoe 7 finalmente decolar, a gente vai estar aqui para contar mais esse capítulo e acompanhar a íntegra dessa missão, trazendo todos os detalhes para vocês. E galera, eu vou deixar aqui para vocês uma playlist completa sobre a missão Tianoe 6. Se você quer entender tudo sobre a Tianoe 6, desde a concepção até as maiores descobertas, é só acessar aqui assim que acabar esse vídeo, tá certo? Então é isso aí, gente. Até o nosso próximo vídeo. E lembrem-se, no espaço como na vida, às vezes o caminho mais rápido é saber a hora de esperar.